todos, mi nombre es Jimena Méndez, soy analista en formación del Instituto de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y formo parte de la Comisión de Publicaciones y Comunicación de FEPAL. En el día de hoy estamos dando inicio al ciclo que hemos dado en llamar En Lengua Viva FEPAL Hoy. Para este primer encuentro nos acompaña Vania Sidachi, analista miembro de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro y actual presidenta de la Federación de Psicoanálisis Latinoamericana. Buenas tardes, Vania. Boa tarde, Ximena. Muito prazer conversar com você. Igualmente. Bien, Vania, para comenzar te propongo que viajemos un poquito en el tiempo y nos encontremos con aquella Vania que comenzaba su formación como analista. ¿Qué piensas que te llevó, además del deseo de formarte como analista, a interesarte por los temas institucionales del psicoanálisis latinoamericano? Bem, o que me levou à formação psicanalítica, eu acho que foi o que leva a maioria de nós. Quando jovem ainda, eu sofri uma perda da minha família, que foi algo muito significativo e sofrido, e isso me levou a despertar o interesse pela psicologia. Eu primeiro me graduei em psicologia, e na psicologia eu tive uma graduação muito forte em psicanálise, porque os professores com os quais eu estudei eram psicanalistas ou muito identificados com a psicanálise. Então, desde o primeiro período, na universidade onde eu estudei, nós tivemos contato com a psicanálise. No primeiro período, na entrada da universidade, nós conhecemos o primeiro texto que tivemos contato, foi o texto de Lacan, do Seminário 1 de Lacan. Então, desde o início da universidade, eu já comecei a estudar psicanálise e a ter interesse pela psicanálise. E dentro da sociedade, já em formação, na minha formação, eu desde cedo comecei a participar da vida institucional. Eu achava importante fazer parte da vida institucional. Eu acho que para construir o meu pertencimento, e acho também que para ter algum poder para colaborar com as mudanças que a minha sociedade, à época, vinha fazendo, realizando. E eu achava muito importante fazer parte dessa história, fazendo junto, construindo junto. Então, desde muito cedo, eu fui representante de alunos em departamentos, em diferentes departamentos, e isso, a aproximação com a vida administrativa e institucional, acaba nos levando a conhecer as instituições nacionais e internacionais. E isso se deu desde muito cedo na minha formação. Então, foi algo natural. Assim como eu tinha interesse de participar dos seminários teóricos, clínicos, culturais que a sociedade oferecia, eu também tive interesse de conhecer por dentro a vida administrativa, a construção da formação junto aos analistas mais experientes. Eu acho que dessa maneira também que eu me aproximei da FEPAL, porque desde então tinham as organizações que eram destinadas aos candidatos, que era a ABC, a OCAL e a Y. Nós, como representantes, tínhamos muitas informações dessas organizações internacionais e nacional. Então, quando você participa como representante, na minha sociedade nós chamamos de membro provisório, o candidato é chamado de membro provisório. Então, como membro provisório, você tem participações nos vários departamentos e órgãos da instituição. E quando você começa a fazer parte disso, você vê que você pode contribuir com as mudanças e que as suas ideias, o seu pensamento podem estar construindo junto aos colegas mais experientes.
Então, eu acho que isso despertou o meu interesse pela vida institucional. Es interesante porque justamente como, así como nos vamos formando en los aspectos teóricos, también el conocimiento de las instituciones, el poder aportar de repente con mentes más frescas, junto con los colegas experientes, se arma un tejido precioso. Bien. Otra pregunta, Vania. En un continente donde la diversidad cultural, las distintas lenguas, los dialectos, según el territorio en el que nacemos, hacen a un mestizaje particular para nuestra América Latina. Sin embargo, seguimos viendo cómo la violencia frente al diferente, ya sea en forma de lo ideológico, de lo racial, de género, por cualquiera de esas cuestiones o incluso por lo económico, crece en forma exorbitada. ¿Qué piensas que podemos hacer desde el psicoanálisis, desde las instituciones psicoanalíticas, desde FEPAL, para trabajar en estos aspectos, ¿no? Que también nos convocan? Bem, como você disse, é um continente diverso, com problemas semelhantes, porque é o continente com o maior nível de desigualdade. Então, os problemas são muito semelhantes. A violência é muito insidiosa, mas não é um problema somente da América Latina. Hoje a gente vê que a violência, o mundo inteiro vem sofrendo um momento dramático de uma mudança, de uma virada em que temos visto governos eleitos de direita com posturas bem autoritárias, não é um problema só da América Latina, temos visto isso ao redor do mundo inteiro, mas particularmente a América Latina sofre a questão das desigualdades assim abissais. Tem 1% que concentra a riqueza e 99% que vive num nível de desamparo, de pobreza, e, sem dúvida, eu acho que nós podemos contribuir com o nosso pensamento. Aliás, eu acho que não somos nós hoje, na contemporaneidade, mas a psicanálise sempre teve esse papel importante de crítica da cultura, de pensar a cultura e de promover ações que possam, de algum modo, modificar as situações que a população vive. É claro que somos muito poucos, se considerarmos a população onde vivemos, em cada região, em cada cidade, em cada estado, nós somos um número muito pequeno. A psicanálise ainda é uma prática extremamente elitizada, dirigida, na maior parte das nossas instituições, a pessoas que dispõem de condições financeiras. Isso já é muito excludente, porque a gente sabe que se a gente vive numa sociedade onde a desigualdade é muito forte, muito presente, e se sabemos que as nossas instituições demandam alguma situação financeira para que a pessoa possa ingressar, isso por si já é excludente. Já elimina uma parcela significativa da sociedade. Então, nós sabemos que as nossas instituições, eu acho que isso, historicamente, foi recrudescendo, as nossas instituições se tornaram lugares importantes para a transmissão do conhecimento, lugares importantes para a transmissão da psicanálise, mas ela ainda é dirigida a uma parcela muito pequena da sociedade. Então, você me pergunta no que podemos contribuir. Eu penso que deveríamos contribuir, começando por pensar essa questão, que não é uma questão nova. Eu acho que isso sempre foi conversado, isso sempre foi falado, dessa diferença
abissal em que vivemos e dessa diferença não está presente e representada dentro das nossas instituições. Eu não estou dizendo nada de novo. O que eu estou dizendo, vários analistas já disseram, já comentaram, eu acho que inúmeras iniciativas são propostas e algumas realizadas no sentido de diminuir essa diferença dentro das nossas instituições, mas ela ainda é muito presente. Porque como as instituições são autossustentáveis, somos nós que sustentamos as instituições, dificilmente a gente para pensar naquele que está fora. Ou, quando pensamos em oferecer o serviço da psicanálise para o tratamento das pessoas, mas dificilmente oferecemos a possibilidade das pessoas ingressarem para elas próprias se tornarem analistas. Então, essa é uma crítica forte que eu tenho e que eu acho que precisa ser pensado pelo conjunto dos psicanalistas e das sociedades, o fato das nossas formações ainda serem muito excludentes. Porque se você me pergunta como nós podemos contribuir para diminuir esse nível de violência, a primeira coisa que eu penso é o nosso pensamento, é o conjunto de pensamentos que norteiam a psicanálise. Eu acho que a população deve ter acesso a isso. E como ter acesso? Eu acho que através de programas que possamos fazer que a população tenha acesso. Sejam programas através de redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, artigos através de jornais. Eu acho que a gente deve levar informação às pessoas do que pensam os psicanalistas, não só restrita à questão clínica, mas do que nós pensamos sobre o que se passa na sociedade. Nós temos muita coisa para dizer a respeito do que nós observamos, a respeito do que nós vivemos, e eu acho que ainda ficamos muito restritos ao nosso ambiente psicanalítico. Isso precisa se expandir. Nós precisamos ir até onde essas pessoas estão. Também sei que há muitas sociedades que desenvolvem programas, que têm diretoria de comunidade e cultura, e que dentro dessas diretorias têm promovido o acesso da psicanálise dessas pessoas, desses psicanalistas, indo nas localidades onde percebem que há demanda e promovendo, criando projetos dentro dessas instituições, dessas localidades, criando projetos que dão maior alcance da psicanálise, mas eu ainda acho que é muito pouco se nós pensarmos no tamanho da América Latina. O Brasil, por exemplo, que é o país onde eu vivo, ele é continental, ele é imenso, e a psicanálise não chega em certas áreas, não existe psicanálise em todos os cantos do Brasil. Ela ainda fica nos grandes centros urbanos. E no Brasil hoje existe um projeto muito interessante que se chama SOS Brasil, que foi uma maneira de expandir e de dar acesso a qualquer pessoa. É um projeto voluntário, mas que leva a psicanálise a quem tiver o desejo, mas é limitado, ainda assim é muito limitado. A violência, ela é um problema oriundo das desigualdades, ela é um problema de base. A América Latina, ela sofre muito com isso, porque a América Latina foi muito espoliada nas suas riquezas, foi colonizada, então nós temos essa marca da colonização, e essa marca da colonização separou, dividiu sujeitos. Isso é muito claro em diversos países da América Latina, seja com os indígenas, seja com os afrodescendentes. Isso é muito marcadamente... a própria separação já é um ato de violência, que determinou quem pode e quem não pode ter acesso à cultura, à educação, aos patrimônios sociais, né? Então...
é um trabalho é um desafio muito grande a gente pensar na nossa participação, eu diria que na polis, na nossa participação no campo social, mas eu acho que é indispensável. A veces pareciera que esta apertura de la que muchas veces hablamos, los psicoanalistas, se encuentra con puertas cerradas, a veces en lo institucional, ¿no? Creo que se vienen dando pasos importantes en FEPAL, desde las comunicaciones, en distintas instituciones, pero además, como tú decías, hay algunas experiencias, creo que es en Brasil, que han estipulado becas para el ingreso en forma gratuita para la formación como analistas, ¿no? Digo, porque ese también es un movimiento que es posible realizar desde las distintas instituciones para habilitar que grupos minoritarios de repente puedan tomar la voz, ¿no? En una sociedad y en una comunidad que las más de las veces los acalla. Contar un poquito sobre ese proyecto, creo que era en Rio 2, si no recuerdo mal. Sim, Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Nós iniciamos em 2020. Em 2020, nós iniciamos uma discussão que já vinha sendo trabalhada há muitos anos. Essa percepção, não somente dos psicanalistas, mas dos analistas em formação, dos candidatos, já havia a percepção de que todas as sociedades situam-se até hoje na zona mais nobre da cidade. Isso um aluno, um analista em formação, certa vez mencionou em um simpósio interno que ele se espantava com o fato de todas as sociedades e associações e escolas de formação psicanalítica situarem-se nas partes nobres das cidades, seja no Rio de Janeiro ou em São Paulo, qualquer parte do Brasil. Mas quando esse aluno traz essa observação em um simpósio, através de um trabalho, isso já era algo conversado e já havia um incômodo por parte de alguns psicanalistas que discutiam as questões raciais e a aproximação com os países do continente africano, os países de língua portuguesa do continente africano, onde também não existe a psicanálise, somente na África do Sul. Alguns membros que eram ligados aos países de língua portuguesa e outros que tinham interesse em discutir as questões raciais, que no Brasil é algo muito complexo, mas que eu também penso que não é uma situação particular do Brasil, porque nós vemos que ocorre o mesmo nos outros países da América Latina com relação aos indígenas, que são os povos originários, e não à toa a colonização acabou por deixar com que esses povos ficassem numa situação de abandono, de penúria, e, na realidade, são os mais empobrecidos também. Então, isso já era uma discussão presente dentro da instituição, com divergências, com tensão. A insistência em torno do assunto fez com que levássemos a uma assembleia a proposta, um colega levou uma proposta de criarmos bolsas. Inicialmente, se pensou em fazer bolsas sociais. E aí, eu e outros colegas insistimos que elas fossem raciais,
porque, na verdade, a primeira observação que gritava aos meus olhos era a falta de pessoas negras no ambiente, quando a nossa sociedade civil tem 56% de população negra. Então, isso era muito díspare, saber que o Brasil é composto por 56% de pessoas negras e, no entanto, a instituição não ter negros, exceto eu. Eu era a única. Então, isso era uma coisa que, desde o início da minha formação, era muito gritante. E, a partir de então, a gente começa a discutir, cria-se um grupo, a presidente de então, Ana Maria Sabrosa, criou um grupo para criar um projeto do qual eu fiz parte, e esse grupo criou um projeto que, na gestão da Lúcia Palazzo, esse projeto foi votado e esse projeto foi implementado. Iniciamos, então, com bolsas. A primeira e a segunda turma teve em torno de 35% de bolsas, para bolsas sociais e raciais. E hoje nós temos, na primeira turma, foram 7 bolsistas, e na segunda turma, 7 bolsistas, num conjunto de 17 pessoas. Então, a representatividade começa a crescer, né? Mas ainda é muito pequena, porque num conjunto cujo número é alto, até nós chegarmos próximos do que representa a sociedade brasileira, eu acho que precisamos de muitos anos para fazer essas mudanças. E essas mudanças não são fáceis. Elas são mudanças que necessitam de muita conversa, de muito planejamento, de muita discussão, porque não basta você criar as bolsas e as pessoas entrarem. A convivência traz outras questões, porque não é desse modo à toa, é desse modo porque existe o racismo, é desse modo porque existem preconceitos, e você trabalhar essas questões é um exercício constante, que na convivência nós vamos, pouco a pouco, trabalhando, mas não é fácil. Há muitas resistências, eu acho que contrariedades, e há também um grupo significativo que trabalha no sentido de tornar isso uma realidade. A nossa convivência é algo viável, possível e horizontal, porque nós sabemos que a história criou sujeitos, imaginariamente, criou sujeitos superiores e inferiores, uns que estão no poder e outros que estão para servir quem está no poder. E mudarmos essa relação, eu acho que é um trabalho para muitos anos. É um trabalho que eu penso que temos que tentar sensibilizar a comunidade psicanalítica para que isso é uma realidade, que precisa ser pensada, que a gente precisa, de algum modo, utilizar do nosso conhecimento psicanalítico para compreender algumas situações de sofrimento, de traumas, de dor, e para nos examinarmos com relação a esse contato com o diferente, que não é só com o diferente negro ou indígena, como você disse, é com a comunidade LGBTQIPN+, com as comunidades, as próprias mulheres. Nós observamos o quanto há uma diferença ainda social, marcadamente diferente na relação de poder entre homens e mulheres. O reflexo disso a gente vê no feminicídio, no número enorme de mulheres que morrem anualmente por violência doméstica. A revista Caliban, que é a revista da FEPAL, ela publicou um número, eu não vou saber dizer qual o número, mas ela tem uma seção Vórtice, que fez um número exclusivamente sobre feminicídio, por considerarmos que
é um problema que ele não diminui, ele aumenta. Com a pandemia, aumentou exponencialmente. Então, a partir disso, nós resolvemos fazer um número de Caliban só para pensarmos nessa questão. E nós não podemos imaginar que a psicanálise possa estar alheia a essas questões. São questões da vida, são questões que chegam aos nossos consultórios, são questões que nos convocam a falar, nos convocam a pensar. Freud revolucionou com o pensamento moderno e influenciou. Depois dele, o mundo mudou, virou, eu diria até de cabeça para baixo. Então, nós temos esse poder de influenciar a cultura, assim como somos influenciados por ela. Então, esses grupos que você mencionou sempre tiveram uma situação de viver a parte de uma série de situações da vida, da convivência social. Tiveram que se reunir, formar grupos para poderem fazer frente ao preconceito, ao racismo, à discriminação e à violência. A veces son exilios políticos, a veces han sido exilios económicos, incluso para poder formarse. Por diversas razones, pero en nuestra América Latina los sujetos migran de un lugar al otro. Cómo también hacer lugar a trabajar sobre el tema de las migraciones. Sim, esse é mais um tema que nós estamos pensando em tratar com profundidade. Inclusive, a nossa segunda atividade, porque nós vamos ter uma atividade agora em breve, que será uma atividade que diz respeito aos últimos acontecimentos da América Latina, no Peru, no Brasil, e tem um outro país também que está vivendo uma situação muito difícil, que é a Colômbia. Nós vamos fazer uma mesa, 9 de fevereiro, sobre democracia em pauta. Mas a atividade que vai abrir a nossa gestão, em termos científicos, será sobre migração. Vai ser no dia 18 de março, um sábado. Brevemente, todos irão saber, porque já estamos preparando uma nota para avisar a sociedade sobre a atividade. Como você disse, as migrações se dão por diversos motivos, mas nós somos um pouco que fundados nessa situação. Estávamos falando de racismo e de colonização. Então, o Brasil tem essa marca de inúmeros africanos terem sido arrancados do seu continente, passado por situações terríveis no oceano até chegar ao Brasil. Então, esses foram sequestrados e levados ao Brasil, trazidos ao Brasil, para serem escravizados. Começa aí uma situação, eu diria que de desterro, de você sair de um lugar para ir a um outro, perdendo todas as suas referências afetivas, sociais, todas as referências. Mas migrações se dão dentro, internamente nos países e de um país a outro, e até para outros continentes. Como você disse, os motivos são os mais variados, mas a verdade é que é muito difícil para o sujeito que migra, em geral, na maioria dos casos, você iniciar uma vida numa terra que não é sua, que você não conhece, que você não fala o mesmo idioma, ou não tem o mesmo sotaque, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, porque de cidade para cidade, de estado para estado, isso muda. A regionalidade é algo muito forte na América Latina, e eu acredito que no mundo inteiro a gente vê na FEPAL
como todos, a maioria, porque tem a parte que fala português e a maioria fala espanhol, mas você vê que cada um tem o seu jeito marcado pela sua regionalidade, o seu jeito de falar, a sua maneira de expressar seu pensamento. E você chegar num lugar que é completamente estranho, nós já lidamos com essa estrangeiria em nós e em relação ao outro. Eu diria que a radicalidade desse estranhamento, porque você escolhe, ou às vezes não é escolhido, às vezes você é obrigado a situações políticas que obrigam as pessoas a migrarem. Nós temos um contingente enorme de pessoas que são descendentes de judeus que vieram para os países da América Latina fugindo de uma guerra. E há outras situações, há também pessoas do continente africano que migram agora para a América Latina fugindo de guerras. As guerras, elas são muito fortes nessa história de migrações. Mas não só isso, às vezes as pessoas buscam um lugar para viver bem, para ter uma melhor qualidade de vida, para ter emprego, para ter um salário, para ter uma condição de sustentar a sua família, de se sustentar. Então, não é uma coisa fácil. E, via de regra, sabemos que, dependendo quem são os migrantes, a hospitalidade varia, né? A hospitalidade é algo caro para nós, psicanalistas, que acreditamos que é preciso que tenhamos essa hospitalidade num nível radical, e, no entanto, sabemos também o quanto é difícil lidar com esse estranho, seja em nós e especialmente em relação ao outro. Então, a migração se torna um problema, porque as pessoas chegam, muitas vezes se deparam com uma situação de desprezo, de hostilidade, de uma certa tirania, de um sentimento de superioridade em relação a essas pessoas. E essas pessoas sobre as quais nós falamos, sejam pessoas negras, trans, LGBTQI, PMA+, seja de que origem for, essas pessoas chegam aos nossos consultórios. Essas pessoas sofrem, essas pessoas veem, às vezes, a sua vida virada de cabeça para baixo, precisam de ajuda, de uma escuta, e nós precisamos também pensar isso, como nós, psicanalistas, lidamos com essas questões. O que é que nós estamos pensando sobre os problemas geopolíticos? O que nós estamos pensando a respeito dessas migrações? O que nós podemos fazer com relação a isso? Eu não consigo imaginar que o psicanalista possa viver exclusivamente fechado em seu consultório, recebendo as pessoas individualmente. Nós somos pessoas do mundo, nós estamos no mundo, e é preciso que a gente pense e goste de gente, né? Pense em gente e goste de gente. Não consigo pensar a prática psicanalítica sem que nós estejamos envolvidos com os problemas que assolam, por exemplo, a nossa comunidade. Precisamos ter esse olhar. Se não temos, temos que desenvolver urgente, e eu acho que isso é um pouco que incompatível com a nossa prática. Gostar de gente é estar preocupado com tudo que está acontecendo ao nosso redor, e não somente no nosso quadrado, no nosso pedacinho, mas eu acho que é você olhar além, você olhar de maneira que você possa contribuir com seu pensamento para a modificação desse estado de coisas. Recibimos a los sujetos que sufren por las distintas razones que tú planteabas y desarrollabas muy bien en los consultorios, pero no solo, también en la comunidad en la que vivimos. Y sería imposible pensar, decías tú, a un psicoanalista sin estar implicado en el mundo en el que vivimos, ¿no? Uhum. Sí abstinente, pero no sin implicancia.
Bien. Vania, una pregunta más. Se habla en la gestión que tú presides del psicoanálisis democrático. Creo que fuimos tocando algunos de los puntos, pero me gustaría que nos compartieras alguna idea en tanto lo que ustedes se plantean como psicoanálisis democrático. Relacionado mesmo, está relacionado com tudo isso que eu falei. A primeira coisa é que nós não nos centremos no nosso mundinho, que é uma bolha, que é muito pequeno em relação ao mundão, que nós não nos centremos nisso, que nós olhemos para fora. E olhando para fora, que nós criemos possibilidades de trazer esse mundo para dentro. Trazer esse mundo para o nosso convívio. Eu acho isso fundamental. Então, as bolsas é um primeiro passo. Ela é um recurso, é um mecanismo artificial, porque não é natural que as pessoas precisem disso. Mas nós vivemos num mundo desigual. Então, em um mundo desigual, existe uma palavra que é um recurso para se pensar essas questões, que é equidade. A gente não está falando de igualdade, nós estamos falando de equidade. E quando se pensa em equidade, nós estamos pensando que há dois grupos e cada um parte de um lugar, e que nós temos que criar medidas para trazer um certo equilíbrio entre esses dois grupos. E para trazermos esse equilíbrio, nós temos que pensar de que maneira, de que recursos vamos usar para trazer esse grupo que está sempre fora para dentro, seja para dentro das nossas discussões, dos nossos ambientes de discussões, seja para dentro das nossas instituições. Isso eu acho que é o principal, é nós tentarmos contemplar a diversidade dentro do nosso ambiente psicanalítico. Não é um ambiente que seja restrito a um grupo somente. Ele ficou desse modo por contingências e pela maneira mesmo em que o projeto de formação, de estudos e de formação psicanalítica, da maneira que foi engendrado, mas precisamos tentar modificar para permitir que mais pessoas tenham acesso. Essa é a minha ideia. Eu não sei até onde conseguiremos fazer isso, mas eu acho isso algo importante de juntos pensarmos. Nós temos inúmeras sociedades, muitas com muita representatividade nos lugares onde elas estão instaladas, e é muito importante discutir, conversar, trazemos para o nosso ambiente, para o nosso fórum de debate, essas questões, como trazer mais pessoas para estarem convivendo conosco, mas não é somente isso, eu acho que é produção também de pensamento em torno dessas questões. Então, a gente não conhece sobre muita coisa, nós não sabemos sobre muita coisa. Nós estudamos e nos debruçamos sobre a psicanálise, mas a psicanálise não dá conta de tudo. A psicanálise não dá conta do mundo, a psicanálise não dá conta da vida das pessoas. Então, nós precisamos dialogar com os outros saberes, nós precisamos dialogar com a diversidade, porque as pessoas olham de outro lugar, têm outros pontos de vista, e nós podemos nos enriquecer desses pontos de vista. Acho importante isso, porque não é uma questão de sermos benfeitores, não é isso, é sairmos do nosso lugar, que eu penso que é muito empedernido, para um lugar de simplicidade, de estar em diálogo com o outro, de reconhecer que há pessoas criativas e que pensam a vida de uma forma muito diferente do modo que nós pensamos. Nós estabelecemos as nossas verdades,
mas há pessoas que têm outras verdades e que podem vir e nos instantes seguintes nós estamos diferentes, como a gente pode sair daqui hoje, enfim, uma tocada pelo que a outra disse, entusiasmada com o que a outra disse, perguntou, e tentar pensar nisso mais profundamente. Eu acho que é nesse sentido, num sentido de inclusão, num sentido de participação. Eu penso que é importante a participação em todos os níveis de construção da FEPAL. A FEPAL, eu a conheço, mas eu não a conhecia de dentro. Eu estou começando a conhecer, eu estou começando a saber. Descobri recentemente que tem 300 pessoas trabalhando para a FEPAL, dentro da FEPAL. Descobri porque fui pedindo para levantar esse número, então descobri. Então, são muitas pessoas trabalhando, algumas trabalhando por detrás, sem aparecer, sem que as pessoas vejam, sem que saibam os nomes dessas pessoas. Eu acho importante que essas pessoas venham e conversem conosco e que participem dos processos. Nós estamos escolhendo o tema para o congresso que vai acontecer no Brasil em setembro de 2024. E nós convidamos todos os diretores científicos, todos os diretores dos institutos, o presidente da UCAL, a coordenadora do ILAP, coordenadora geral do ILAP, convidamos essas pessoas a escolherem junto o tema. É um processo difícil, porque tudo que a gente faz, que são muitas mentes pensantes, não é fácil, mas eu acho que a gente tem que transpor essas dificuldades para tentar um diálogo horizontal. Evidente que existem hierarquias dentro desses processos, eu não estou eliminando com elas, mas eu acho que é importante que nós tenhamos espaços, fóruns, onde consigamos conversar de uma maneira em que todas as instâncias da instituição tenham voz. Eu penso que isso é uma maneira, é uma tentativa de fazer, de construir de uma forma democrática. Não é você trazer prontas coisas, mas é você consultar, conversar, dialogar, para que façamos juntos. Eu acho que privilegiamos isso, de fazer juntos. Quizás podríamos pensar que es un posicionamiento frente al poder. O que a gente faz com o nosso poder e com o nosso saber? O que a gente faz com isso? Porque, sem dúvida, é um lugar de poder, mas o que a gente faz com poder e saber? Eu acho que é diluir esse poder, entendeu? Compartilhar, porque é evidente que as pessoas que estão decidindo, se nós vamos ter uma reunião onde estarão diretores científicos do Instituto, da OCAL e do ILAP, essas pessoas têm um poder, vão estar ali, mas você está diluindo isso, você está conversando, especialmente mais coletivo. Muy bien. Bueno, Vania, muchísimas gracias. La verdad, un gusto conversar esta tarde contigo. Creo que para comenzar este ciclo de En Lengua Viva FEPAL Hoy, nos has dado una pincelada bastante interesante. Así que... Foi um prazer para mim também. Foi um ensaio, né, para essa história toda começar. Nós estamos começando, ainda é muito pouco tempo para sairmos afirmando qualquer coisa. Nós assumimos no final do mês de setembro, começamos mesmo em outubro, então ainda estamos engatinhando, mas eu acho que o grupo todo tem uma disposição para essas conversas, como essa que nós tivemos hoje aqui. Eu espero que essa conversa seja a primeira de muitas, em várias instâncias, para encontrarmos o ponto, né? Como num bolo, quando a gente faz um bolo, o bolo tem que ter o ponto, né? Para estar assado e gostoso para se comer. Eu espero que a gente encontre esse ponto. Muchísimas gracias. Muito obrigada.